Atos 21, a partir do versículo 18. Nessa introdução, gostaria de ler os versículos 18 e 19. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Amém? Eu quero te convidar a imaginar-se em uma guerra. Se imaginou? Você está diante de um campo aberto, tendo de chegar do outro lado. E à medida em que vai caminhando, percebe que o chão está repleto de pólvora. E a única coisa que você tem em suas mãos é uma pequena lamparina para iluminar o caminho. Mas isso, apesar de ser uma boa notícia, também é um perigo. Porque qualquer tropeço, qualquer deslize, você pode escorregar, cair, ou essa lamparina, essa chama, encostar no chão e tudo ir pelos ares. Como atravessar um campo minado? Algo prestes a explodir em segurança, sem provocar um incêndio, sem destruir tudo ao seu redor. Essa não parece a descrição da vida cristã nesse mundo? Assim, quantas vezes você não se viu em uma situação de meio que ter de pisar em ovos, tomar cuidado com cada movimento, porque uma faísca e tudo pega fogo, um conflito é iniciado, uma briga com talvez sem possibilidade de resolução. Já se sentiu andando sobre pólvora, com uma lamparina nas mãos? Bom, muitas vezes é assim que a gente se sente diante das pessoas desse mundo. Pessoas de diferentes crenças, diferentes convicções, religiões diferentes que a nossa. E aí, qualquer declaração, qualquer atitude que a gente tem que está fora daquilo que elas acreditam ser a verdade, talvez em defesa do Evangelho, e parece que nós somos as piores pessoas do mundo. Como você ousa dizer isso? Quem você pensa que é para afirmar uma coisa dessas? E aí a gente fica naquela, o que eu faço? Ou talvez, você quer evangelizar pessoas, quer defender a fé, e aí, qualquer palavra que você fala parece uma declaração de guerra. Que você está querendo comprar uma briga com a pessoa, como se você fosse arrogante, como se você odiasse a pessoa, na verdade você ama ela, e você quer falar de Jesus para ela. Mas quem dera se fosse só lá fora, no mundo. Quantas vezes nós não vivemos uma situação parecida dentro da igreja? A gente tem que lidar com pessoas diferentes de nós. Infelizmente, às vezes parece que qualquer gesto que a gente faça, a gente está tentando obedecer a Deus. A gente leu na palavra, descobriu o que Jesus espera de nós e começa a dar passos para fazer aquilo que Ele diz, mas aí isso nos coloca em situações difíceis com as pessoas, porque dentro da igreja tem pessoas com opiniões diferentes da nossa. Dentro da igreja tem pessoas com consciências diferentes, níveis de consciências. Para alguns isso é terrivelmente errado. Para outros, eu não vejo problema com isso. Como que a gente lida com essas coisas? Ou talvez costumes, jeitos diferentes dos nossos. E aí a gente tenta conviver com gente diferente e parece que, por um fio, tudo vai dar errado. Já teve essa sensação? Como que a gente atravessa o campo minado dessa vida para chegar no nosso destino, a vida eterna, em segurança, sem brigarmos, sem explodirmos, sem causarmos um incêndio nesse campo minado que é são os nossos relacionamentos. Lá fora, no mundo, mas também dentro da igreja, com os crentes. Em outras palavras, como é que eu sigo Jesus? Servindo a Jesus, adorando Jesus, testemunhando de Jesus, sem explodir com as pessoas à minha volta, só porque elas discordam de mim.
Como eu posso levar a luz de Cristo a esse mundo de trevas sem me perder no caminho e acabar me afastando dessa luz que eu deveria anunciar? Como ser cristão e continuar na missão de Deus sem comprometer a pureza do Evangelho, sem acabar afastando as pessoas de nós, não por causa do Evangelho, mas por causa dos meus próprios erros, por causa dos meus próprios pecados, porque eu coloquei tudo a perder. Eu deixei a chama chegar na pólvora. Nós estamos diante de alguém que teve que lidar com todos esses conflitos, o apóstolo Paulo. Tudo começou nessa passagem que nós vamos começar a estudar hoje. Nós estamos na terceira e última parte do livro de Atos. Até aqui, Lucas, que é o autor desse livro, contou para o seu leitor original, que é um alto oficial romano, provavelmente, chamado Teófilo. Mas também ele contou para todo mundo que leria, porque ele não escreveu só para Teófilo, ele sabia que outras pessoas leriam. Não sabia que eu e você leríamos, ele nem sabia que a gente existiria. Mas ele escreveu para quem ficasse depois. E até agora ele contou como a igreja começou lá em Jerusalém, como o evangelho avançou nas regiões ao redor, Judéia e Samaria, e como ele começou a chegar até os confins da terra. E um nome fundamental nessa missão foi Paulo. Deus escolheu Paulo como o apóstolo dos gentios, aquele que seria enviado até as nações distantes, para falar de Jesus para as nações e principalmente para os reis, para os governantes. Ele falaria para os judeus também, mas principalmente para os gentios. E a gente tem visto como Deus, ao chamá-lo, disse que ele também sofreria nessa missão. A gente meditou bastante sobre isso semana passada. Bom, por meio de Paulo, muitas pessoas foram salvas. Várias igrejas foram plantadas e muitos milagres até foram realizados, principalmente na parte oriental do Império Romano. Mas Deus queria mais. Deus queria que o Evangelho chegasse também a Roma. Roma era a capital do Império. Roma era a capital do mundo na época. E a partir de Roma, Deus queria que o Evangelho chegasse a todos os cantos da terra. E conforme nós temos lido no livro de Atos, Deus vai cumprir o seu plano. Deus há de cumprir aquilo que planejou e que prometeu, mas não do jeito que Paulo planejou, e não do jeito que nós planejaríamos. Se Deus fizesse uma assembleia perguntando: o que vocês acham, o que vocês sugerem, como farei para que o Evangelho chegue às nações, nós nunca concordaríamos com esse plano dele. Daria uma bela de uma discussão, mas dificilmente alguém te diria: Senhor, coloca a gente para ser torturado, coloca uns de nós para morrer. Olha, a gente quer ser preso, para assim o Evangelho chegar nos confins da terra. Ninguém diria isso, mas Deus planejou assim. O Evangelho vai chegar em Roma, sim. E de Roma vai alcançar o mundo, mas não da forma pacífica e tranquila com que nós esperaríamos. Paulo irá até Roma preso. É assim que ele chegará em Roma. O Espírito Santo mostrou isso para ele. A gente viu isso no trecho anterior. Começo do capítulo 21 mostra isso. Até porque o Evangelho é a mensagem do rei Messias que foi rejeitado, que foi preso, que foi humilhado e foi morto por seu próprio povo. Então não é de se esperar menos dos seus seguidores. O mundo também odiará o Evangelho como odiou o Salvador. É por isso que Lucas escreve para nós, a partir de agora, tanto sobre a prisão de Paulo. Se você ler o restante do livro de Atos, parece que Lucas está rodando em círculos, assim. Ele poderia ter resumido tudo em um capítulo. Paulo foi preso, teve os interrogatórios e acabou chegando em Roma, fim do livro. Mas é um terço do livro, são 7 capítulos para descrever essa jornada. São alguns anos de jornada. Ao longo desse percurso nós veremos, não é só prisão, mas Paulo também vai passar por muitas acusações. Ele vai fazer 3 defesas, pelo menos, diante de pessoas muito importantes. Nós também vemos muito sofrimento de Paulo. Até naufrágio esse homem vai passar. Fome. Até uma serpente vai picá-lo. Mas isso é lá para o final do livro. A pergunta é por quê?
Por que a gente tem que ler um negócio desse? Estava tão gostoso até agora, o início da igreja, missões, e agora sofrimento. Bom, parece que Lucas, a partir do capítulo 21 até o final do livro, quer nos ensinar duas lições principais. A primeira é que o evangelho avança nesse mundo como Jesus disse que iria acontecer, mas não sem sofrimento, por parte de quem o carrega. No caso, é Paulo. Mas isso vai acontecer com todos aqueles que carregam essa mensagem. O mundo odiou Cristo. O mundo irá odiar os seguidores de Cristo. Lucas quer deixar isso muito claro para nós. Mas tem uma segunda lição que esse trecho inteiro quer ensinar. É que o evangelho não é uma mensagem criminosa. O evangelho não é digno de ser perseguido. O evangelho não é digno de ser impedido. Ele não é uma declaração de guerra contra o Império Romano. O evangelho não é uma declaração de guerra contra qualquer império desse mundo. O evangelho não é o hasteamento de uma bandeira de guerra contra os governantes. O evangelho, na verdade, é o que coloca fim na guerra. O evangelho é que traz paz entre os homens e Deus, e paz entre os homens e os homens. É isso que Lucas quer mostrar para nós. E por várias vezes Paulo vai passar diante de autoridades romanas, e as autoridades romanas dizem: esse homem não fez nada. Isso é muito importante para os leitores de Lucas, e a gente vai perceber isso à medida que o texto for avançando. Porque é bem possível que eles já estivessem começando a sofrer oposição, ou sofrer até perseguição por causa da fé em Jesus. Então a pergunta que Lucas provavelmente está respondendo nesse trecho, tanto do capítulo 21 até o final do livro, é como que nós podemos seguir a Jesus, levando o evangelho ao mundo, sem nos intimidarmos, sem nos acovardarmos, frente à oposição das autoridades, dos descrentes. Como continuar seguindo a Jesus, sem ficarmos escondidos num cantinho, esperando o tempo passar e clamando: Jesus, volta, porque eu não aguento mais esse mundo. Como ter coragem em testemunhar do evangelho? Lucas quer mostrar para a igreja, quer mostrar para nós. Mas ele também quer dizer como nós podemos testemunhar de Cristo sem comprometer a sua mensagem com os nossos próprios pecados, com os próprios conflitos internos que a igreja tem e deve aprender a lidar com esses conflitos, para não comprometer o evangelho. Bom, a resposta a essa pergunta tão longa está em ver como Deus agiu pelo bem do evangelho, pelo bem do seu povo, em cada uma das situações que nós veremos a partir de agora, através da fidelidade e da sabedoria de Paulo. Bom, hoje vamos olhar dois movimentos. São dois blocos maiores de texto. O primeiro movimento é o esforço pela unidade. Como Paulo lidou com esse tema. Como isso pode afetar a nossa vida. O segundo movimento é a busca pela verdade. Onde está a verdade? Bom, então vamos para o primeiro movimento. O esforço pela unidade. Esse esforço está no versículo 18 até o versículo 26. Então nós vamos ler. Peço que você acompanhe a leitura com fé. A leitura da palavra do Senhor. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto,
leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então, Paulo, levando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo está em Jerusalém por 2 motivos, a gente já viu isso até agora. Primeiro, ele está levando uma oferta das igrejas gentílicas para ajudar a igreja da Judéia, que estava passando por uma grande fome. Lucas não vai comentar isso agora, depois, mais para frente ele fala sobre esse assunto. A gente não sabe porque ele não menciona, mas até agora a gente sabe que ele está levando dinheiro para lá. Mas tem um segundo motivo, ele está para finalizar a sua 3ª viagem missionária. Essa viagem que começou 4 ou 5 anos atrás, ele está passando em Jerusalém, ali a última parada, é só subir no mapa, chega para a sua igreja de origem, Antioquia, e dali ele tinha o interesse de ir para Roma. Ele vai, mas não do jeito que planejou. Então, é claro que o Espírito Santo prometeu para ele que ele deveria ir para Jerusalém, mas que quando chegasse lá, ele seria preso. Foi isso que nós vimos semana passada, lembra? Bom, e é isso que precisa acontecer com Paulo em Jerusalém. Ele precisa ser preso. E você vai descobrir que se ele não fosse preso, ele nunca chegaria em Roma vivo. Paulo precisou ser preso. E a gente vai ver, hoje, vai mostrar para nós por que ele precisou ser preso. Se ele não fosse preso, ele morreria. Bom, nós vamos descobrir por que Paulo precisava ser preso. Porque esse texto mostra para nós que havia um grande conflito por trás das cortinas. Algo que assim você não percebia claramente, mas que estava acontecendo no seio da igreja em Jerusalém, que poderia causar a morte de Paulo, antes mesmo que ele chegasse a Roma. Por isso que Deus está preparando a prisão para ele. Mas antes de a gente descobrir o que estava acontecendo, o versículo 18 diz para nós que houve uma reunião de presbitério em Jerusalém. No versículo 17, que foi o último versículo de semana passada, Paulo chegou em Jerusalém, a igreja recebeu ele com muita alegria, não tem problema nenhum entre Paulo e a igreja de Jerusalém, eles têm plena comunhão. E aí o dia se passa, no outro dia, Paulo então vai ter uma conversa com a liderança. E o versículo 18 diz para nós que ele se reúne, junto com Lucas e seus companheiros, primeiro com Tiago e junto com os demais presbíteros. Já há alguns anos, Tiago não é o apóstolo, porque ele já morreu lá no capítulo 12 de Atos. Mas esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, autor da carta de Tiago no Novo Testamento, uma das primeiras cartas escritas no Novo Testamento. Já há alguns anos, Tiago é o líder dessa igreja. Desde que Pedro teve que sumir no mapa, por causa de Herodes que queria matá-lo, Tiago aparece assim em proeminência na liderança da igreja de Jerusalém. Em Atos 15 a gente viu isso bastante. E ele não está pastoreando sozinho, ele está pastoreando junto com outros presbíteros. Repare na ausência de alguns nomes, né? A gente esperaria ouvir falar de Pedro. Pedro é o apóstolo dos judeus. Cadê Pedro na igreja de Jerusalém? Cadê João? Cadê os demais apóstolos? Bom, a tradição diz para nós que, a essa altura, eles já provavelmente tinham ido para outros cantos do império para anunciar o evangelho. E quem ficou em Jerusalém cuidando da igreja foi Tiago, junto com esses presbíteros. O que acontece nessa reunião? Você já tentou, ou já teve o interesse de descobrir o que acontece numa reunião de presbitério? Bom, a gente já viu nesse livro que não é tão tranquilo assim, né? Nessa reunião também não vai ser tão tranquilo o assunto. Bom, primeiro,
eles tratam de dois grandes assuntos. O primeiro assunto está no versículo 19. É sobre o que Deus fez entre os gentios por intermédio do ministério de Paulo. Paulo sauda os presbíteros e então ele fala sobre todos os milagres, todas as conversões, todas as plantações de igrejas que, olha o que o detalhe do texto diz, que Deus realizou. As obras de Deus, através, sim, da vida de Paulo, durante aqueles 5, 6 anos entre a sua segunda e terceira viagem missionária. O detalhe que Lucas quer que nós percebamos aqui é que tudo isso foi feito através do ministério de Paulo, mas Paulo não era o responsável. Deus era o responsável. No final das contas, Paulo sabia e reconhecia que ele era apenas um instrumento. Deus era o construtor. Isso é curioso, não é? Porque se nem o próprio apóstolo Paulo quis receber glória, reconhecimento pelos milagres, pelas conversões, pelas igrejas que plantou, por que é que a gente vê tanta gente hoje em dia fazendo o contrário? Eu não preciso nem citar nomes. Você já deve ter visto gente na mídia que usa um chapéu, mas não é só chapéu não, com chapéu, sem chapéu. Gente que quer trazer para si a atenção, eu é que faço e aconteço, o milagre é comigo, é quando eu entro no recinto que as pessoas são curadas, as coisas acontecem comigo quando eu profetizo. Se nem Paulo fez isso. Por que tem tantos obreiros e obreiras nesse mundo, na nossa época, que querem a glória, como se o mérito fosse deles? Queridos, se a obra de Deus está avançando nesse mundo, a glória não é nossa, a glória é dele. No máximo, nós somos apenas instrumento nas mãos do Redentor. Só isso. Nós não merecemos o crédito, nós não merecemos o mérito, nós nem deveríamos buscar essas coisas. Muitas vezes a gente serve a Deus e quando as coisas acontecem do jeito que a gente esperava, a gente espera um tapinha nas costas, né? E aí o tapinha nas costas, o muito obrigado, ou parabéns, você fez um bom trabalho, não vem. E a gente fica frustrado. Você fez pelo tapinha nas costas? Ou você fez para a glória de Deus? Porque se aconteceu alguma coisa boa, é Ele quem merece o louvor. E Paulo reconhece muito bem isso. Só Deus merece o louvor. Nós somos só servos, exercendo nossa diaconia. A palavrinha traduzida no versículo 19 para ministério é essa, diaconia. Paulo era um diácono, um servo. Se ele se via assim, imagine nós. Certa vez, Lutero foi elogiado pelos frutos da reforma protestante. Conte-nos quais foram os segredos, Lutero. Como você se sente depois de toda a reforma protestante? O povo agora tem a Bíblia na sua língua, as pessoas podem conhecer a Deus por conta própria. Não dependem dos erros e abusos de pessoas que não são submissas à palavra. Sabe o que Lutero respondeu? Lutero disse, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. No final das contas, se tem algum fruto bom no ministério do Evangelho, se ele prospera, é por obra e mérito de Deus, não é nosso. A glória não é nossa. E Paulo sabe muito bem disso. É exatamente isso que Tiago e os demais presbíteros reconhecem. O versículo 20 começa dizendo que quando eles ouvem Paulo, todos dão glória a Deus. Eles louvam, eles exaltam o nome de Deus por seus feitos. Interessante. Eles estão ouvindo falar de coisas que Deus fez não por intermédio deles, não por intermédio da igreja deles, mas coisas que Deus fez através de Paulo, coisas que Deus fez em outros lugares. E ao invés de ter inveja, porque tem muita gente que tem inveja, nossa, aquela igreja está prosperando, deve ter coisa errada ali, não é possível. Por que a gente não prospera? Por que só Deus abençoa o outro e não abençoa a nossa igreja? Por que abençoa aquele missionário e não o outro? Ouvem críticas. Deve ter coisa errada ali. Mas você viu como eles fazem?
Bom, se está cumprindo a palavra de Deus e está prosperando, a gente tem um bom exemplo aqui a seguir. Quando Deus age através de outras vidas, de outras igrejas, ao invés de criticar, de invejar, principalmente porque outros estão fazendo trabalho que nós não estamos fazendo. Porque o evangelho era para chegar até os gentios, mas a igreja de Jerusalém não fez esse trabalho. Paulo está fazendo esse trabalho. E eles reconhecem, eles louvam a Deus. Quando você descobre de que Deus está usando outras vidas, como você reage? Ou você queria ser essa vida? Eles louvam a Deus, eles se alegram, porque outros estão sendo usados por Deus também. Mas tem um detalhe no versículo 20. Eles se alegram, louvam a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito entre os gentios. Isso é muito importante na narrativa de Atos, porque os pastores da igreja de Jerusalém estão glorificando a Deus pelas obras de Deus entre os gentios, porque Deus salvou os gentios, porque Deus alcançou os gentios. O que o autor de Atos está nos dizendo é que não há problema nenhum para os líderes de Jerusalém, da igreja dos judeus. Não há problema nenhum em o evangelho ter alcançado os gentios. Louvado seja Deus por isso. E Lucas está pontuando isso para nós. Eles estão felizes, não tem crítica, não tem reprimenda nenhuma. Eles louvam a Deus. Porém, isso levanta um segundo problema. Não é só boa notícia, né? Tem uma segunda questão, um segundo assunto nessa reunião. E aí, na segunda parte do versículo 20, bem possivelmente Tiago está liderando os presbíteros aqui, e eles dizem assim: Paulo, milhares de judeus creram em Jesus, e eles são zelosos da lei. Até agora problema nenhum, né? Na verdade isso é motivo de alegria. Milhares de judeus reconheceram Jesus como seu Messias, passaram a fazer parte da igreja de Cristo em Jerusalém. A única questão é que assim, eles não deixaram de ser judeus. São zelosos pelas tradições. Eles creem em Jesus como Messias, mas continuam com seus costumes. Bom, nenhum conflito até então. Pois é, Paulo. O problema, Paulo, diz o versículo 21, é que eles foram informados, não por nós. E o texto está deixando isso muito claro. Foram informados que você, Paulo, ensina todos os judeus que vivem entre os gentios, ou seja, aqueles que estão fora da Judeia. Todas essas igrejas que você plantou aí, por onde você passa, esses judeus daqui que creram, foram informados que você ensina todos os judeus aí por fora. Olha o que o texto diz: a apostatarem de Moisés, a se rebelarem contra Moisés, a abandonarem Moisés. Aqui começa o problema. O que provavelmente aconteceu? Obviamente, alguém ou alguns entraram na igreja, pessoas que não fazem parte dessa liderança, porque senão eles diriam: nós falamos isso. Não, eles foram informados, alguém veio falar. Falar uma informação falsa, disseminar uma mentira no seio da igreja. E olha o que eles diziam, o versículo 21 continua. Essas pessoas informaram a igreja de que Paulo dizia, primeiro, que os judeus não deviam mais circuncidar os seus filhos. Segundo, que não deviam andar segundo os costumes da lei. Por exemplo, não pode mais guardar o sábado, que Paulo ordenava todos os judeus a pararem de guardar o sábado. Ordenavam eles a pararem de ter as cerimônias de purificação ou observar as dietas alimentares. Bom, pergunta para você que está se formando no vestibular cristão. Em algum momento da narrativa de Atos, nós vimos Paulo ensinando alguma dessas coisas? Sim ou não? Você lembra de alguma ocasião em que ele falou essas coisas? Ou talvez nas suas cartas, você lembra de Paulo falando alguma coisa assim? Não. Só no livro de Atos nós já vimos duas ocasiões. Por exemplo, em Atos 16, quando ele chama Timóteo para acompanhá-lo, lembra que ele circuncida Timóteo? Era uma cerimônia judaica, porque ele sabia que Timóteo não era circuncidado, mas era um judeu por causa da sua mãe, e que para ter abertura nas sinagogas deveria estar circuncidado.
Ele cumpriu a lei. Um pouco mais à frente, lá no capítulo 18, lembra que ele fez um voto quando ele estava em Corinto? Ele quase morreu em Corinto. Passou um tempo difícil lá e provavelmente fez um voto: Senhor, se eu sobreviver aqui, eu vou entregar uma oferta para o Senhor, vou raspar minha cabeça, que era um voto que se fazia na época. Paulo fez isso. Paulo não estava mandando ninguém abandonar a lei, abandonar Moisés, pelo contrário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 17 a 19, um texto que ele escreveu alguns meses antes dessa história. Você vai lembrar desse texto. Eu vou falar aqui, você vai lembrar. Paulo disse assim: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Foi chamado judeu? Continua judeu. Não precisa desfazer isso. Foi chamado não judeu? Não se torne judeu, não precisa também. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale, diz Paulo, é guardar os mandamentos de Deus. Paulo ensinava a todos, judeus ou gentios, a simplesmente obedecerem a Deus. E então, mantenham suas características culturais. Se elas não forem pecado, não tem problema nenhum. Queridos, isso é muito rico para nós. Porque, de acordo com o que Paulo realmente ensinava, para crer em Jesus, você não precisa deixar de ser judeu, não precisa deixar de ser grego, não precisa deixar de ser americano, não precisa deixar de ser brasileiro. Basta se arrepender e crer no Evangelho. Aí você vê as igrejas no Brasil, tem muita igreja tocando chofar. Já viu? Usando quipá, querendo ser judia. Eu fico imaginando Paulo nessas igrejas: o que vocês estão fazendo, gente? Vocês nunca leram o que eu escrevi? Não precisa. Deus quer usar as características culturais de vocês. Deus não tem só uma característica no seu povo, Ele quer toda a tribo, toda a raça, toda a cultura, toda a língua, toda a nação. É um só povo reunido em torno de Cristo, cada um com as suas características. Então, para crer em Jesus, você não precisa deixar de ser quem você é no sentido de cultura. Mas, quando você crê em Jesus, não precisa abandonar isso também. Você não precisa se tornar judeu, não precisa se tornar judaizante. Você deve apenas buscar a santificação no lugar e na cultura que Deus te chamou. Claro, rejeitar os pecados comuns dessa cultura, redimir essa cultura, mas continuar sendo brasileiro, porque Deus quer usar o brasileiro para anunciar o evangelho dele. Bom, mesmo sendo tão claro a respeito dessas coisas, Paulo tinha escrito sobre isso. Ele teve as suas palavras distorcidas por aqueles que chegaram até Jerusalém. Isso nos faz lembrar algo que Pedro também disse quando está finalizando a sua segunda carta. Você vai lembrar desse texto também, 2 Pedro 3,16. Pedro diz assim: olha, nas cartas do nosso amado irmão Paulo, tem algumas coisas difíceis de entender. A gente concorda com Pedro. Tem umas coisas difíceis de entender em Paulo. Mas ele diz assim: essas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão. Como também deturparão as demais escrituras para a sua própria destruição. Querido, sabe o que isso nos lembra? Paulo foi claro, mas não importa o quanto nos esforcemos para ser claros quanto ao Evangelho, ainda assim, pessoas mal intencionadas podem distorcer nossas palavras, como distorceram as de Paulo. Pessoas mal intencionadas podem mentir sobre nós, e outros podem acreditar nelas. Outros podem nos entender errado por causa dessas fofocas, dessas mentiras. Por isso, nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos de alguém. O que nós devemos fazer é ir à fonte, direto na fonte. Estão falando aí que você falou isso, eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir de você, olho no olho. Não vou ficar com a fofoca, não vou ficar com o que falaram. Eu quero descobrir a verdade, eu só vou descansar quando eu descobrir a verdade. Queridos, que nós não sejamos do grupo daqueles que creem em informações falsas sobre a vida de alguém e disseminam essas informações falsas, porque isso causa um mal terrível entre o povo de Deus. Você vai ver o conflito que vai causar aqui.
Bom, Tiago e os presbíteros de Jerusalém fazem uma proposta para Paulo, versículo 22. Vamos tentar resolver a questão, tadinho. Vai resolver coisa nenhuma, mas eles acham que vai resolver. Versículo 22, eles dizem, olha, todo mundo vai saber que você está aqui, Paulo. Você veio para a festa de Pentecostes, tinha muitos judeus na cidade. Tanto os crentes quanto os não crentes vão saber que você está aqui. Por isso, eles recomendam, versículo 23 e versículo 24. Vá com esses 4 judeus que estão aqui. Eles fizeram um voto, provavelmente o voto de Nazireu. Se quiser mais detalhes sobre esse voto, vá para número 6. Por causa do tempo não dá para destrinchar isso. Mas era um tempo de dedicação ao Senhor, eles se privavam de algumas coisas, depois de um tempo tinham que ir no templo, pagar uma oferta, se purificar e raspar a cabeça, que eles deixaram o cabelo crescer como sinal desse voto. Então ele fala, esses homens fizeram esse voto, são judeus, então participa da cerimônia de purificação com eles, pague a despesa da oferta deles, você pague. São eles que fizeram o voto, mas você pague. E aí o finalzinho do versículo 24 diz, assim todos saberão de 2 coisas. Crentes ou descrentes saberão, primeiro, que não procede a informação que receberam sobre você. É tudo mentira. Você não ensina os judeus a abandonarem Moisés. Mas segundo, todos saberão que, pelo contrário, você mesmo vive em conformidade com a lei. Opa! Será mesmo que Paulo vive em conformidade com toda a lei? Aí já é forçar muito, né? Porque assim, é claro que Paulo continuava sendo judeu, e a gente já falou que ele ainda guardava algumas cerimônias judaicas, mas não tinha como Paulo viver em conformidade com a lei, porque ele comia com gentios na ceia. A gente já viu isso acontecendo. Ele tinha comunhão com gentios. Então, Paulo até mantinha alguns hábitos judaicos, mas tudo ele não cumpria. Como que a gente explica isso? Bom, quando Paulo estava perto dos judeus, ele vivia como judeu. Quando ele estava perto dos gentios, ele vivia como gentil. Isso não era hipocrisia ou falsidade. Ele explicou para nós em 1 Coríntios 9. Ele diz assim, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Participei dos costumes que eles participavam para evangelizá-los. Aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse sem lei. Não estando sem lei, estava debaixo da lei de Cristo, mas para evangelizar os sem lei. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo isso faço pelo Evangelho. Paulo estava disposto a abrir mão de coisas secundárias pelo Evangelho. Bom, versículo 25, o texto continua que depois de dar o seu conselho, aquele presbitério informa Paulo que tem transmitido as decisões de Atos 15 a todos os gentios que creem, como eles devem se comportar diante dos judeus. Em outras palavras, eles estão dizendo, olha, nós aceitamos os gentios na comunhão. Eles são crentes, é tranquilo isso para a gente. O problema não é com eles. O problema, Paulo, é a fofoca que fizeram sobre você. E aí a gente fica pensando, como é que Paulo vai reagir a um negócio desse? A pergunta, como você reagiria a uma proposta indecente dessa? Você acabou de chegar, trazendo uma oferta para aquele povo. Aí a primeira coisa que você ouve é que tem pessoas mal intencionadas mentindo sobre você nesse lugar. Estão mentindo sobre mim? Segundo, aí você ouve, e tem crente imaturo na igreja que está acreditando. E não é só isso, a proposta é, fique calado, não vá se defender. E em quarto lugar, se sacrifique, vá junto com esses 4 homens, pague o valor deles, com o seu dinheiro. A pergunta é, para que eu vou fazer tudo isso? Onde está a minha honra? Onde está a verdade? Como é que eu me defendo diante dessas acusações? Você faria a mesma coisa que Paulo? Paulo não se defende. Paulo não fica irritado. Paulo não vai embora. O versículo 26 diz que Paulo faz exatamente o que foi sugerido. Paulo chega a pagar a oferta daqueles homens diante de todos os judeus. A pergunta é por quê? Por que Paulo está disposto a abrir mão da sua honra, abrir mão da sua imagem? Por que ele não vai se defender?
Por que ele não confronta aqueles que mentiram sobre ele? Por que ele não confronta a igreja? Por que ele está disposto até a ter prejuízo em consertar um estrago que não foi ele que causou? A resposta é pelo bem da igreja. É pela unidade do povo de Deus. Paulo quer manter a unidade da igreja em Jerusalém. Ele quer preservar a igreja unida, judeus e gentios, ele não quer que eles se dividam. E se ele levantasse uma bandeira ali, haveria um caos. E que lição a gente aprende, queridos? Paulo estava disposto a brigar pelo essencial. Quando era questão de doutrina, ele brigava. Mas também estava disposto a abrir mão daquilo que era secundário. Daquilo que é costume, é preferência, são liberdades, eu estou disposto a abrir mão. Lembra que ele falou em 1 Coríntios? Se comer carne ofende meu irmão, nunca mais vou comer carne na frente dele. Por que eu vou arranjar confusão com isso? Isso é secundário. Por que eu vou escandalizar o meu irmão? Por que eu vou fazer o meu irmão se desviar? Por causa de uma coisa que dá para abrir mão. Isso é um exemplo tremendo daquilo que o próprio Paulo diz aos Efésios. Rapidamente, volte seus olhos para Efésios capítulo 4. Deixe Atos 21 aberto aí. Mas Efésios capítulo 4, esse texto vai ganhar outros contornos para você depois dessa história de Atos 21. Efésios capítulo 4. Olhe os versículos 1 a 6. Imagine que quem está escrevendo esse texto é alguém que está vivendo a história de Atos 21. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo, não é algumas coisas, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que Paulo está dizendo nesse texto, queridos, para judeus e gentios que estavam na igreja de Éfeso, apesar das suas diferenças, apesar das coisas que separam vocês por questões culturais, por questões de preferência, por questões de hábitos, de costumes, façam o máximo esforço para preservarem a unidade do Espírito, porque em Cristo Deus reuniu vocês em um só povo, não tem dois povos, só tem um. Façam tudo o que for preciso para viverem juntos. A pergunta é: você tem feito isso? Você tem se esforçado para suportar o seu irmão? E não é aguentar, tem que aguentar aquele chato lá. Não, suportar é dar suporte. É o que o púlpito está fazendo com a minha Bíblia. Ele está segurando a minha Bíblia para ela não cair no chão. Isso é suportar o irmão. É segurá-lo para que ele não caia. Você está fazendo tudo o que está ao seu alcance para suportar o seu irmão? O que falta talvez ainda abrir mão na sua vida, na sua liberdade, no seu orgulho, para que a igreja cresça? Do que é que você pode abdicar, sem que seja pecado, claro, pela unidade da igreja? Que prejuízos Jesus está pedindo para que você assuma, para que o corpo de Cristo cresça? Paulo assumiu um alto custo pelo bem da igreja. Que custo você está assumindo? Chegamos no segundo movimento do texto, a busca pela verdade. Volte lá para Atos, nós vamos ler os versículos 33 a 36. Atos 21, 33 a 36. Perdão, 27 a 36. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando:
Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço, e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente os portões, as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o! Tudo corre dentro do planejado. Os 7 dias de purificação estão se passando, mas o versículo 27 diz para nós que no último momento, alguns judeus vindos da província da Ásia, você lembra deles? Lá da região da Galácia, da região de Éfeso, de Colosso. Essas cidades são famosas nas cartas de Paulo por falsos mestres, judaizantes. Homens que exigiam que os gentios que criam em Jesus se tornassem judeus. Eles vieram até Jerusalém para a festa. E eles veem Paulo. Se fosse para a população de Jerusalém, estava tudo bem. Paulo está em paz com os judeus. Mas eles vêm de fora. E eles causam um grande alvoroço. Eles prendem Paulo e no versículo 28 eles gritam: Israelitas, socorro, nos ajudem. E aí eles fazem 2 acusações contra Paulo. A primeira está no versículo 28, na primeira parte. Aqui está o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo de Israel, contra a lei, obviamente os costumes mosaicos, judaicos, e contra este lugar, o templo. A pergunta: isso é verdade? Paulo prega contra Israel? Paulo prega contra a lei? Paulo prega contra esse lugar? É isso que ele prega? Sim ou não? Não. Se você fala que sim, então leia o Novo Testamento novamente. Não, ele não prega contra essas coisas. Se você ler Romanos 9 e 10, você vai descobrir que Paulo sentia grande tristeza e incessante dor no coração, porque o seu povo não cria no Messias. No capítulo 10 de Romanos, Paulo começa dizendo, ou melhor, no capítulo 9 ainda, que ele sentia tanto que estava pronto a se entregar, a abrir mão da sua salvação, a ser amaldiçoado, para que o seu povo cresça em Cristo. Paulo orava por eles, para que eles fossem salvos. Não, Paulo não é contra o povo de Israel. Paulo não é contra a lei de Moisés. Paulo não é contra o templo. Paulo apenas passou a ver e interpretar esses temas à luz do Evangelho. Por causa do que Jesus fez na cruz, o povo de Deus passou de ser composto apenas de judeus, mas agora é de todos os que creem, judeus e gentios. A lei foi cumprida por Cristo. Paulo não é contra a lei. Cristo cumpriu a lei. O templo onde Deus habita não é mais Jerusalém, mas agora é na igreja, o povo de Jesus. É claro, nenhum dos acusadores de Paulo quer saber disso, porque o que eles querem ver é sangue. E aí vem a segunda acusação. Ainda no versículo 28, eles dizem: e mais, Paulo introduziu até gregos no templo, e assim profanou esse recinto sagrado. Naquela época tinha, dentro do pátio do templo, depois que passava do pátio das mulheres, uma mureta, de 1,5 metro mais ou menos, que tinha algumas placas, escritas em várias línguas.
que diziam assim: proibida a entrada de gentios, sob pena de morte. Então assim, se você chegasse lá, se você sendo gentil, não podia passar daquela mureta, ficava só ali. Não conseguia chegar lá na adoração dentro do templo. Só até ali. E Roma tinha dado autorização. Se algum gentil pular a mureta, se tivesse alguém que desobedecesse isso, profanando o templo, podia ser morto. E é isso que eles estão fazendo com Paulo. Eles estão arrastando Paulo para fora exatamente para cumprir o que Roma já permitiu eles fazerem. A pergunta: Paulo introduziu grego no templo? Até agora, Paulo fez isso? Sim ou não? Sim? Não. Não, ele entrou com 4 judeus que fizeram um voto. Ele não entrou com grego nenhum no templo. A resposta de Lucas até aqui é que não foi Paulo quem introduziu gentil na presença de Deus. Foi o próprio Deus. Foi Deus que aceitou no seu povo, na igreja, a inclusão de gentios. Foi Deus que aceitou a minha e a sua inclusão dentro do povo de Deus, quando o seu Filho tomou sobre si os nossos pecados, a quem Ele concedeu o seu Espírito Santo. Ou seja, o templo, o santuário verdadeiro de Deus não é aquela construção. O templo é a igreja de Cristo espalhada por esse mundo. Mas é claro, aqueles judeus da Ásia não querem saber disso. Eles não reconhecem o Evangelho. Na verdade, eles nem sabem o que estão falando, porque Lucas comenta para nós no versículo 29. Eles estão dizendo isso porque antes de Paulo entrar no templo, eles viram um Efésio, Trófimo, que era companheiro de Paulo. Ele era grego, sim, não era judeu. Mas ele estava só andando com Paulo na cidade, não tem nada a ver, ele nem entrou no templo. Eles estão supondo, o texto diz que eles pensaram que Paulo havia introduzido Trófimo dentro do templo, o que Paulo não fez. Você percebe de onde vem a fundamentação da acusação desses homens? Vem de uma mentira. Uma mentira de que Paulo falava contra a lei, contra o povo, contra o templo. Mas também vem de uma suposição. Eles viram Trófimo com Paulo, logo suporam que Paulo o tinha introduzido no templo. Esse é mais um exemplo, queridos, de que mesmo fazendo tudo certo, Paulo está fazendo tudo certinho, até se sacrificando pelo bem da igreja, ainda assim nós temos de saber que as pessoas poderão interpretar errado o que nós fazemos. E elas poderão pensar algo errado sobre nós e até disseminar mentiras sobre nós. Infelizmente acontece. Mas ainda assim nós devemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer, mesmo que os outros não nos entendam. E Paulo está fazendo. Mas também nós devemos tomar muito cuidado com suposições. Esses judeus da província da Ásia estão supondo coisas. Porque quando nós unimos suposições com mentiras e maus entendidos, nós acabamos cometendo injustiças. Nós acabamos cometendo muita maldade com pessoas. Tem tanta gente que teve a vida arruinada por suposições. Não sejamos daqueles que espalhamos boatos. Só porque você acha que viu algo, não significa que você viu algo. Tenha certeza do que você viu, senão não fale. Ao mesmo tempo, não sejamos aqueles que se deixam levar por suposições, por conclusões equivocadas. Busque as informações verdadeiras. Seja humilde. Seja sábio na busca pela verdade. Não tome decisões precipitadas tendo como base boatos. Ah, alguém disse. Ah, falaram. Estão dizendo por aí. Estão dizendo quem? Você viu mesmo? Você tem prova? Não, não tenho. Então fica quieto. Por uma suposição, esse homem quase foi morto. Lucas, no versículo 30, nos conta que isso agita, tumultua toda a cidade. O povo vem correndo até o templo. Paulo é agarrado, é arrastado para fora do templo e as portas são fechadas. Interessante, essa provavelmente foi a última vez que Paulo viu o templo em Jerusalém, do lado de dentro. Porque daqui ele vai para Roma preso e provavelmente não voltou mais para Jerusalém, não dava para aparecer lá mais. E 15 anos depois dessa história, o templo foi completamente destruído pelos romanos. E o que a multidão quer fazer com Paulo? O versículo 31 diz: eles querem matá-lo. E o texto diz que eles procuram um meio de fazer isso. A gente vai falar sobre esse meio daqui a pouco. Mas é irônico, né? Esses homens estão indignados pelo fato de Paulo ter profanado o templo.
o que ele não fez. Mas eles estão prontos a matar um inocente. É claro, eles são assassinos com consciência. São assassinos reverentes. Não vamos matar dentro do templo. Então, ele profanou o templo, ninguém tem prova. Então vamos matá-lo, fora do templo. Arrastam Paulo para fora. Quanta hipocrisia, né? Pessoas inflamadas por outros mal intencionados estão prontos a fazer o mal contra Paulo, mas não abrem mão da sua religiosidade. Não abrem mão da sua pureza, como se isso mudasse alguma coisa. Quantos não são os que fazem o mesmo hoje em dia? São demônios na vida de outras pessoas. Gente que é um diabo na vida do marido, uma diaba. Um diabo na vida da sua esposa, dos seus filhos. Terrível no trabalho, terrível na escola, terrível com os familiares, com os vizinhos, mas de domingo, quando ele está na frente do pastor, quando ele está na frente da igreja, quando ele está na frente de outros crentes, é um santo. Ó Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Hipócrita, hipocrisia, age como se nada aquilo tivesse acontecido durante a semana e está aqui oferecendo sacrifício de tolo, com lábios mentirosos e falsos. Não é isso que Deus quer de nós. Se nós queremos agradar a Deus, deve haver uma sincronia entre a nossa adoração no domingo e a nossa prática na segunda-feira. O próprio Jesus disse isso em Mateus 9,13. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia, não apenas sacrifício. Bom, a notícia do tumulto chega aos ouvidos de alguém. O versículo 31 continua dizendo: o comandante das tropas romanas. O que ele faz? O texto mostra para nós uma pressa. Porque assim, qualquer problema ali gera um tumulto que não dá para controlar. Então, ele corre com a tropa até o meio da multidão. E quando o povo vê os soldados, o versículo 32 diz: eles param de espancar Paulo. Não, você não leu errado, não. Eles estão espancando Paulo. Essa é a forma com que eles procuraram matá-lo. Não era, vamos planejar como a gente vai matar. Não, eu dou o primeiro chute e vem você. Vamos espancar esse cara até matá-lo. Com base em mentiras e suposições. Pessoas que diziam amar a Deus estavam espancando alguém inocente. Não é de hoje que religiosos estão dispostos a matar pessoas em nome da sua fé, sem que seja para se defender. A história está aí para contar isso para nós. Portanto, nós não devemos nos surpreender com atrocidades feitas em nome de Deus, mas que são motivadas por desejos egoístas. Tem muita gente que usa o nome de Deus, mas Deus nunca mandou eles fazerem isso. Ao mesmo tempo, nós temos de zelar por nossas atitudes. Não sejamos nós aqueles que praticam esse tipo de maldade. Talvez você diga, não, eu nunca chutei a cabeça de Paulo. Deus que me livre, imagina fazer mal para alguém, mas na internet você desce além, um monte de gente. Você mal sabe o quanto o teu comentário pode ferir alguém. Você nem sabe da história toda. E talvez está descendo a lenha nas pessoas. Tem um monte de gente sendo linchada na internet. Tem gente se matando por comentários, por brigas de internet. Por mentiras, por fofocas. Bom, repare que segundo o versículo 32, se não fossem os soldados romanos, esse seria o fim do apóstolo Paulo. Não teria mais livro de Atos. Ele teria morrido aqui. Mas aquele não era o seu dia. Deus ainda tinha outros planos para Paulo. E a pergunta é, quem salvou Paulo? Foi Jesus com uma capa? Foi o Superman que apareceu lá? Soltem o grande apóstolo Paulo, ele é meu servo. Foi um anjo, o anjo Gabriel que apareceu lá? Não foi. Quem foi que apareceu lá? O comandante romano. Foi Roma. Veja o que Lucas está contando para nós. O Império Romano está impedindo que o Evangelho seja impedido de avançar. O Império Romano está preservando a vida do apóstolo Paulo. De fato, Deus tem os seus meios.
muito peculiares para cumprir os seus planos nessa terra, queridos. E Deus pode usar até mesmo um governo mau, um governo pagão, ímpio, para realizar os seus planos. Nosso Deus é soberano. O nosso Deus é soberano. O comandante manda amarrar Paulo, diz o versículo 33, com 2 correntes, e essas 2 correntes vão acompanhar Paulo até o final do livro de Atos. Você precisa imaginar Paulo agora, com as mãos amarradas aos seus pés. Esse é o apóstolo Paulo até o final de Atos. E ele pergunta à multidão: quem é esse homem? O que ele fez? Qual que é o crime dele? Observe como Deus soberano preserva a vida de Paulo, por meio de prisão. Queridos, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é tão mal assim. Às vezes, pode ser uma forma de Deus nos livrar. Pode ser uma forma de Deus nos proteger. Mesmo que não seja o que a gente tinha planejado. Eu tinha outros planos, Senhor. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. Como que a multidão reage à pergunta do comandante? O versículo 34 diz que cada um grita uma coisa, todo mundo ao mesmo tempo. E o resultado, diz o versículo 34, o comandante não consegue chegar à verdade. É interessante, o texto diz: não conseguindo descobrir a verdade por causa do tumulto da multidão, ele manda recolher Paulo à fortaleza. O quartel-general se chamava Antônia, ficava do lado do templo, colocado lá estrategicamente, porque os judeus gostavam de fazer uma bagunça, né? Então, ficava lá um quartel com soldados só esperando uma bagunça. Então vamos recolher Paulo. Isso é interessante, né? Em meio a tanto sábio, tanto religioso, tanto judeu ali piedoso, aquele oficial romano não é capaz de descobrir a verdade. Mesmo que ele esteja diante de alguém que carrega a verdade, Paulo. O que é a verdade? Ele não está vendo que a verdade está diante dele. Aquele que representa a verdade está acorrentado. E ele não consegue descobrir a verdade. Agora eu quero que você se imagine no lugar de Teófilo, aquele que está recebendo esse livro. Está lendo essa passagem. Teófilo é um oficial romano. Teófilo quer conhecer a verdade, por isso Lucas está escrevendo esse livro. E sabe o que Lucas está dizendo? Sabe onde você vai encontrar a verdade, Teófilo? Como esse oficial romano, você não vai encontrar na multidão irada. Você não vai encontrar nos judeus que estão errados. Você não vai encontrar dentro da fortaleza romana. Você vai encontrar a verdade apenas no Evangelho anunciado por Paulo. Dê ouvidos ao Evangelho. Isso também serve para nós hoje, queridos. Quantas não são as vozes conflitantes neste mundo? Quantos não são aqueles que perguntam o que é a verdade? Me diga, eu preciso saber o que é a verdade. Onde é que essas pessoas podem encontrar a resposta? Olha para o espelho. Você é a resposta para essas pessoas. A sua vida. Alguém que encontrou a verdade. Alguém que encontrou Jesus. Você, um seguidor de Jesus, é portador da poderosa e verdadeira mensagem do Evangelho. Você carrega a verdade. Você é um portador da verdade de Deus que transforma vidas. Você é a resposta para esse mundo doente. Essa verdade não é apenas um conjunto de crenças. Essa verdade é uma pessoa. É Jesus. O Jesus que te salvou, que te resgatou, que te deu perdão, paz com Deus, e chama você a anunciar essa verdade aos outros. Agora, talvez você seja alguém que ainda está buscando a verdade. O que é a verdade? Eu não sei o que é a verdade. Bom, saiba que se você quiser encontrar a verdade, vai ter que se submeter a Jesus. Caso contrário, você vai continuar procurando e nunca vai encontrar. Vai morrer procurando a verdade. Bom, a multidão está determinada em matar Paulo, por isso os guardas, diz o versículo 35. Os guardas são obrigados a carregar Paulo até o topo da escadaria. Até agora, Paulo era autônomo nas suas decisões. Ele ia para onde queria, claro, Deus às vezes dirigia ele para outros cantos, mas agora ele está sendo carregado. Imagina Paulo sendo carregado pelos guardas, amarrado. E os guardas têm que carregar ele, porque a multidão queria pegar Paulo das mãos dos guardas. O tumulto era tão grande, que eles têm que subir a escadaria da fortaleza carregando Paulo. Quando eles chegam lá em cima, a multidão não pode subir, porque senão eles morrem. E enquanto isso acontece, tem uma gritaria. E o versículo 35, melhor dizendo, o versículo 36 diz para nós: o povo todo gritava uma só frase. Qual que era a frase? Mate-o. Mate-o.
Você se lembra de alguma história semelhante? Há uns 30 anos atrás, Lucas capítulo 23 narrou isso para nós. Nessa mesma cidade, os judeus, talvez até alguns que estão aqui presentes nessa cena, disseram algo semelhante a Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. E o que Pilatos fez? Depois de perguntar o que é a verdade, Pilatos viu que não havia naquele prisioneiro nenhum mal, nenhum crime, mas ainda assim ele soltou um criminoso, soltou Barrabás e entregou Jesus à vontade da multidão. E Jesus foi crucificado mesmo sendo inocente. A pergunta é por quê? Para vencer de uma vez por todas a mentira, para destruir o mal de uma vez por todas. Na cruz, Jesus derrotou o pecado, Jesus derrotou a morte, comprando para nós perdão, liberdade, libertação. É por isso que Paulo está disposto a passar por tudo isso que a gente viu nesse texto. Paulo está disposto a abrir mão das suas liberdades pela unidade da igreja. Está disposto a ser preso injustamente por amor a Jesus, porque Deus já lhe deu a vida eterna. O que Paulo tem a perder? Eu achei tudo. Eu achei a verdade. Eu achei algo que é melhor do que a vida. Eu tenho uma herança me esperando depois dessa jornada. Por isso que Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo, e o morrer não é perda, não. Morrer é lucro, morrer é bênção, morrer é melhor do que viver, porque estarei com Cristo por toda a eternidade. Essa frase pode ser pronunciada pela tua boca. Você ousa dizer essas palavras? Você está disposto a não só morrer por Jesus, porque talvez no Brasil, pelo menos nessa geração, eu acho que dificilmente alguém vai morrer por Cristo para valer. Mas você está disposto a viver por Ele? Está disposto a dizer para mim, o viver é Cristo. Vou viver por Cristo. E se eu morrer, é bônus, é vantagem, a vida eterna me aguarda, aqui não é tudo que eu tenho, eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, estou disposto a abrir mão de liberdades, por amor a Jesus, eu já entreguei minha vida a Jesus, por que não viver tudo aquilo que Jesus planejou para mim, por que não me permitir ser um instrumento nas suas mãos, o que é que me impede? O que vai acontecer em seguida? Quer descobrir? Não falte domingo que vem. Ou leia a sua Bíblia, você pode fazer isso também. Mas por hoje, o que a gente viu já é suficiente para nos ajudar a como andar nesse mundo, nesse campo de pólvora, com a chama nas mãos. A chave para cumprirmos essa jornada, chegarmos do outro lado desse campo minado, sem produzir incêndios, explosões, é olhar para a própria chama. Olhe para a lamparina que você carrega. É a mensagem do Evangelho. Essa chama é o que vai te ensinar a caminhar. Olhe para o Evangelho e aprenda a dar um passo de cada vez. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus fez tudo o que podia, inclusive dar a sua própria vida para promover unidade na igreja. E conforme Paulo, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Porque essa unidade já existe, a gente não tem que criar unidade, só preservar. Olhe para Jesus. Jesus é a verdade que ilumina esse mundo de trevas, esse mundo cheio de mentira, de maldade. E Jesus quer nos usar como instrumentos para que outros também possam sair da escuridão. Para que outros possam encontrar a vida eterna, mesmo que para isso, talvez nós tenhamos que sofrer pelo Evangelho. Talvez tenhamos de abrir mão de algumas preferências. Então, queridos, na guerra da vida cristã, em meio a esse campo de batalhas escuro, sombrio, andando em terrenos perigosos lá no mundo e aqui dentro da igreja, continue olhando para a luz, continue olhando para Jesus. Certamente Jesus vai te ensinar a dar os passos corretos, um passo de cada vez, até que você chegue do outro lado, o nosso lar celestial. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra que é a verdade. Santifica-nos por meio dela. Purifica a nossa vida, Senhor, e nos usa como instrumentos nas tuas mãos. Queremos poder dizer, Senhor,
que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em nome de Jesus. Amém.